A civilização cínica, também chamada de civilização chinesa, é uma das civilizações mais antigas do mundo e é caracterizada pela dominação que abrange, além da China, alguns países vizinhos do continente asiático, como a Mongólia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Taiwan, o distrito de Hong Kong e parte do Sudeste Asiático. O idioma, em relação ao idioma, por ser uma civilização muito antiga, foi desenvolvido ao longo do tempo um vasto sistema de linguagem, que abrange 6 principais dialetos e une a civilização pela escrita, que é baseada em ideogramas. Esses ideogramas são símbolos que representam uma ideia ou um objeto. Desde a Idade Média, a Europa almejava uma intensa aproximação com o território chinês, mas que só foi possível após a incorporação da Índia como colônia britânica, visto que são países vizinhos. Por se tratar de um território extenso e com significativa população, a Inglaterra, que estava em plena revolução industrial, não conseguia um amplo acesso ao mercado chinês, em detrimento das medidas protecionistas. Assim, na tentativa de contornar a situação, os ingleses começam a cultivar e vender o ópio para a população chinesa de modo ilegal, e o que facilitava esse comércio era o fato da droga ser cultivada na Índia e ser muito viciante, mas que em pouco tempo deu início a uma epidemia devido à dependência química. Assim, mesmo que as apelações do governo chinês fossem feitas para que a Inglaterra cessasse a comercialização do ópio, eles não a fizeram, o que acarretou tempos depois em um conflito armado conhecido como a Guerra do Ópio, de 1839 a 1842, em um primeiro momento, e no segundo momento, de 1856 a 1860, na qual a Inglaterra saiu vitoriosa e uma série de sanções foram impostas à China, como, por exemplo, a obrigação de abrir alguns portos ao comércio, privilégios para o comércio britânico e o pagamento de indenizações, dentre outros. Diante dessa situação, surgiu o Partido Nacionalista, com o propósito de acabar com a exploração europeia e derrubar a monarquia, mas que se mostrou ineficaz em combater essa exploração. Com o fim da monarquia, foi proclamada a República da China em 1911, mas que seguiu períodos de instabilidade e insatisfação popular, principalmente no campo. Assim, devido à instabilidade e o sucesso da Revolução Russa, surgiu em 1921 o PCC, Partido Comunista Chinês, que tinha como principal fundador ativista Mao Tse-tung. Anos depois, conflitos de interesse entre dois partidos desencadeiam uma guerra civil que tem seu fim em 1949, com a vitória do Partido Comunista, e assim foi proclamada a República Popular da China. Com a derrota do Partido Nacionalista, ou Kuomintang, como também era conhecido, eles se refugiaram na ilha de Formosa, que hoje é Taiwan. Críticas ao governo de Mao Tse-tung começaram a surgir quando, além de controlar os meios de produção e terras, ele tenta estabelecer uma grande potência industrial, mas como a China era muito agrária, seus planos foram um fracasso e provocaram muita fome nesse período. Como tentativa de se manter ao poder, o governo dá início à Revolução Cultural Chinesa em 1966, que buscava doutrinar a população por meio do controle midiático. E a criação do Livro Vermelho e da Guarda Vermelha para perseguir pensadores e intelectuais da época, assim como religiosos contra a doutrina socialista. Com a morte de Mao em 1976, o conflito partidário pelo poder foi breve e teve como vitória a facção de direita, liderada por Deng Xiaoping, que extinguiu a economia planificada e abriu a economia ao capitalismo, implantando, portanto, o socialismo de mercado aos moldes do interesse chinês. Já em relação à religião, a cultura chinesa contempla 3 principais religiões ou correntes de pensamento, que é o budismo, o taoísmo e o confucionismo. Esse último, o confucionismo, é uma crença, um ideal de vida que se traduz na moralidade pessoal com valores de justiça, ética, sinceridade e honestidade. Essas reflexões possuem mais de 2000 anos e ainda continuam contemporâneas. Já o taoísmo incentiva a prática das 4 virtudes cardinais com o objetivo de alcançar uma vida virtuosa, e até hoje essas ideias se adequam aos dias atuais. Para essa doutrina, tudo está conectado e, ao praticar o bem, você o recebe de volta. Portanto,
É necessária a prática da sinceridade e da gentileza para que a sociedade venha a se tornar harmônica, boa. Crenças como o cristianismo e o islamismo também fazem presença na cultura chinesa, mesmo que com uma menor porcentagem de seguidores. A política na China administra a atividade religiosa, segundo a lei, e regula o livre-arbítrio para a escolha ou para a não escolha de uma religião, desde que essa escolha respeite a cultura tradicional e a ética de sociedade. Assim, a religião não pode ser usada para atividades criminosas ou que ofereçam risco à estabilidade da União. Tampouco pode convergir para interesses fora do socialismo. Além disso, cabe ressaltar que a religião é independente, ou seja, grupos religiosos externos não administram os grupos religiosos internos. Por exemplo, um padre estrangeiro ele não administra um padre chinês. Já em relação à educação, nem sempre a educação na China foi igualitária entre homens e mulheres. Antigamente, acreditava-se que mulheres sem conhecimento era uma virtude, então elas ficavam responsáveis por cuidar da família e quem frequentava as escolas eram os homens. Mas a partir da década de 1940, essa crença se deu por encerrada quando a obrigação passou a ser para ambos. Hoje, a educação chinesa é obrigatória e gratuita até os 9 anos de idade. E o ensino médio não é obrigatório, mas faz parte da cultura das famílias chinesas investir na educação de seus filhos, visto que é algo que eles valorizam muito. Sobre a saúde, o sistema de saúde chinês possui serviços públicos e privados, mas nada como uma saúde pública universal. Lá, mesmo os hospitais públicos possuem despesas que são repassadas para o paciente e apenas funcionários públicos utilizam os hospitais de maneira gratuita. Assim, aqueles que não possuem um seguro-saúde ficam dependentes da medicina tradicional, que se dá pelo uso de plantas medicinais. Sobre a economia chinesa é acentuada principalmente pela exportação de produtos. Hoje, é um país que tem seu PIB crescente em cerca de 10% ao ano, cuja riqueza somada ultrapassa os 13 milhões de dólares. É também considerada a segunda maior economia do mundo, e isso se dá graças à abertura econômica de 1976. Por ser o país que mais exporta, sua balança comercial também é positiva. Sobre a organização política, diferentemente do sistema judiciário ocidental, na região chinesa, o sistema adotado é mantido desde tempos passados, cuja compreensão se dá pelos tribunais populares, pela Procuradoria Popular e pela Segurança Pública. Regiões como Hong Kong e Macau, frutos de colonização inglesa e portuguesa, respectivamente, mantêm a sua própria tradição judicial. Fazendo um paralelo aos órgãos do governo chinês com o sistema de tripartição dos três poderes, o Conselho de Estado se equivale ao Poder Executivo, o Congresso Nacional Popular ao Legislativo e a Suprema Corte Popular como órgão máximo do Judiciário, em conjunto com a Suprema Procuradoria Popular, responsável por investigações criminais. No interior desses tribunais, existem algumas subdivisões, que se referem à localização, à função ou especialização e à hierarquia. Há também tribunais especiais como militar, marítima e ferroviária. Bom, curiosidades e considerações aí finais. Por ser um país socialista, a China não admite qualquer ato contra o interesse comum do Estado. Por isso, um rígido e severo controle é realizado pelas autoridades chinesas. Práticas consideradas cruéis, já abandonadas pela grande maioria dos países do mundo, ainda são praticadas pelo governo chinês. A coisa mais importante no que diz respeito a direitos humanos para o governo chinês é o direito à sobrevivência. Se comparado ao atual ordenamento jurídico chinês, diversas garantias fundamentais asseguradas pelo ordenamento jurídico brasileiro seriam penalidades passíveis de privação de liberdade e até mesmo a morte. Na contramão do mundo, onde 142 países já aboliram a pena de morte em suas leis, a China é o país que mais aplica a pena de morte, sendo responsável por cerca de 90% das execuções por esta pena. Direitos políticos, como a liberdade de expressão ou religião, ou até mesmo o direito de participar da política, são duramente reprimidos e passíveis de pena de privação de liberdade. Na China, a segurança é muito bem controlada pelo governo e, em geral, a população não pode ter armas. A presença de câmeras também é algo muito comum em qualquer ambiente. A liberdade de expressão ainda é algo também muito restrito, como dito anteriormente, né? Porque o governo controla grande parte das mídias e reprime impetuosamente manifestações. Assim,
Podemos falar da China, em termos finais, com uma sua significativa contribuição para o cenário comercial, já que hoje ela é o principal exportador do mundo, o que a coloca como uma grande potência na economia mundial.